Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para você como que você faz uma verificação de queda de tensão. Sabe aqueles dias que às vezes veio aquela tempestade e de repente a luz apagou, a energia acabou. E quando volta, termina a tempestade, a energia não volta. Esse teste bem simples eu vou mostrar para vocês. Como você verifica isso, se o problema é dentro da sua casa ou se o problema é fora, tá ok? Antes de mais nada, dê um joinha no nosso vídeo aí para você ajudar o canal. Lá aqui embaixo na descrição tem um link do meu canal, se inscreva no canal através desse link, vocês ajudam bastante a nós. Compartilhe esse vídeo também. Bom, dito isso, vamos ao vídeo. Primeira coisa a fazer aqui vai ser algumas ferramentas necessárias, ferramentas básicas que você vai ter que ter para poder fazer esse teste. Vamos lá. Primeiro, se você tiver um multiteste na sua casa, vai ser de muito utilidade. Se você souber usar o multiteste também, isso vai ser ótimo para fazer essa verificação, é o mais correto. Mas existem multitestes de vários tipos e valores. Não há necessidade de comprar um teste muito caro ou tecnológico, pois mesmo o mais barato atende às necessidades satisfatoriamente. Para o que nós vamos fazer, se você tem como mexer com o multiteste, conhece o multiteste, você vai usar ele. Se não, eu vou fazer um vídeo aqui explicando como que se mexe em multiteste, tá ok? Mas nós temos um teste mais simples, que é o teste da lâmpada. Só que você pode comprar aqueles testes de lâmpadas com marcação de 110 e 220. Tem que ser esse teste, porque eu tenho que diferenciar o 110 do 220. Não pode ser aquele teste que é apenas de uma lâmpadazinha que acende. Tem aqueles um pouquinho mais sofisticados e eles são baratos. Ele pode ser encontrado em casas de materiais elétricos que resolve o problema desse tipo de teste. Para a gente é o suficiente, tá? E também você vai precisar de uma chave Phillips, uma fenda, um alicate universal e principalmente uma luva de proteção de borracha. Isso é importante. Mesmo sendo um teste simples, você não vai precisar manipular a fiação, mas você vai precisar estar protegido por questões de segurança. Bom, vamos aos passos para você verificar a queda de tensão na sua casa. Bom, o primeiro passo que nós vamos dar vai ser verificar o disjuntor na caixa de entrada, lá a sua caixa lá do relógio. Lá na caixa do relógio, você vai fazer duas coisas. A primeira que você vai verificar vai ser justamente o disjuntor geral. Ali na caixa do relógio tem um disjuntor duplo. Desligue ele. Sim, simplesmente desligue ele. Aí você vai pegar o teste, se for o seu testezinho de lâmpada, você vai colocar na entrada do disjuntor, que é a saída do relógio, nos dois polos da fase, terá que medir 220. Vão sair dois fios que saem do relógio e entram nesse disjuntor. Ali são dois polos, então você vai colocar uma ponta em cada um. Essa lâmpada tem que acender 220, não pode acender o 110. Se a leitura for 110, por exemplo, existe um problema de queda de tensão na rua. Aí direto você já vai saber que é da rua. Se você colocar esse teste e não acender o 220, acender o 110, o problema está justamente ali fora da sua casa, né? Mas vamos continuar. Se caso isso acontecer, nós vamos pular para o resumo final. Mas o resumo final nós vamos deixar para o final. Vamos supor que você encontrou o 220 ali na entrada do disjuntor. Então, nesse caso, nós vamos prosseguir para o passo 2. O passo 2 aqui vai ser você
de ligar o disjuntor. Pera, deixa eu subir aqui. Isso. Você vai ligar o disjuntor geral. O primeiro passo, você testou ele com ele desligado e só mediu a parte da entrada. Agora, com ele ligado, você vai medir a parte da saída dele. Coloque as duas pontas da mesma forma que você fez no começo. Você vai pôr na saída do disjuntor, os dois. Terá que ter 220 ali também, supondo que você já achou 220 na entrada. Se não tiver essa voltagem, coloque a ponta. Uma das pontas que estava lá, você vai tirar e coloque no neutro. E a outra ponta na fase da saída. É um teste, porque esse disjuntor é um disjuntor duplo. Se apenas um, de repente, eu já encontrei problema desses clientes meus. Às vezes, apenas uma fase do disjuntor está com defeito. E aí, os 220 não passa, vai passar só o 110. Então, o que aconteceu? Para você descobrir qual dos lados está ruim, você vai fazer esse teste aqui, ó. Colocar um fio no neutro. Qual que é o neutro? É o azul. Geralmente, na caixa de entrada, o azul ele está em curto com o terra, que é o fio que vem do chão, aí, um fio verde. E tem um parafuso aí do lado. Então, você pode encostar no parafuso e a outra ponta em uma parte do disjuntor. Vai dar 110. Faz isso do mesmo jeito do outro lado. Ou seja, dos dois lados vai dar 110. Aí você vai estar medindo os dois lados. Se tiver 110 nos dois lados, com certeza vai ter 220 os dois juntos. Feito isso, se isso ocorreu, então nós vamos passar para o passo 2 agora. Passo 2. O passo 2, você vai verificar os disjuntores do seu quadro de distribuição dentro da casa. Ou seja, aqui na caixa de entrada você já descobriu o que tinha acontecido, né? Já aqui, então o problema não está aqui. Nós vamos lá para dentro do seu quadro de distribuição agora, para poder fazer 3 passos lá dentro do quadro de distribuição. O primeiro passo que você vai fazer lá no seu quadro de distribuição vai ser desligar o disjuntor geral. Ou seja, quando o fio sai lá da caixa de distribuição, ele vai, da caixa de entrada, ele vai para dentro da sua casa e lá você vai ter um quadro de distribuição. Ali tem um disjuntor geral. Você vai primeiro desligar ele, você vai testar da mesma forma, colocando o teste na entrada do disjuntor. Tem que dar 220. Ali, levando em consideração que lá fora está tudo ok. Se não tiver tensão, isso significa que a energia não está vindo da caixa da rua. Então, isso aqui nós estamos tirando essa possibilidade. Vamos supor, se houver tensão, nós vamos passar para o próximo passo. Vamos supor que você achou o 220 ali na entrada do disjuntor. Nós vamos para o segundo passo, na mesma caixa. Agora ligue o disjuntor e coloque o teste na saída e também tem que ter 220. Se nesse momento você não encontrar tensão no disjuntor, isso indica que o disjuntor está com problema. Tem que trocar o disjuntor por outro da mesma amperagem. Nesse caso aqui, nós vamos passar para o passo 3. Aqui você não encontrou, você encontrou energia na entrada do disjuntor, mas na saída do disjuntor você não encontrou. Então, isso é certeza que o disjuntor está com problema. Para saber qual é a amperagem do disjuntor, é só olhar a frente dele que vai ter uma marcação. Isso aqui é um exemplo, 40AC. O 40 é a amperagem do disjuntor, 40A, 40 amperes. O C é a curva de resposta desse disjuntor de proteção. Isso tem a ver com o desempenho dele, tá? É o curva C que nós falamos. Essa curva C é o melhor que tem, tá? 40 é só um exemplo, tá? Você pode achar aí o seu
disjuntor possivelmente vai ser de 50 ou de 63, né? Eu só coloquei como exemplo. Para a troca do disjuntor, será necessário desligar o disjuntor geral da sua entrada por segurança. Então, nesse caso, você vai ter que chamar um profissional para tirar esse disjuntor e colocar um disjuntor novo, né? Bom, mas vamos supor que aqui no primeiro passo você não encontrou energia na entrada. Então nós vamos para o resumo final aqui para nós tirarmos a dúvida de vez. Se no primeiro passo você não encontrou tensão, nós temos dois passos dentro desse final aqui. Ó, primeiro passo que você vai ver ali. Se depois de ter testado a entrada, não encontrar tensão na entrada do disjuntor, isso indica que a tensão não está vindo da rua. Será preciso chamar a concessionária de energia para fazer o reparo da rua. Nesse caso, é se você não encontrou na entrada, né? Quando você mediu logo, a primeira coisa que você fez lá no primeiro passo, ali não tinha 220. Você encontrou outra tensão, 110, né? A luzinha acendeu só o 110. Se você está com teste de lâmpada, se você tiver com multiteste, vai te dar uma leitura aí de 120, 127, né? Por isso que o multiteste é mais preciso, mas a luz também dá. Vamos lá. Agora o segundo passo. Se você não encontrou tensão na saída do disjuntor, isso indica que será preciso trocar o disjuntor. Veja bem, o primeiro passo vamos supor que você encontrou a energia entrando, os 220. Só que quando você mediu do outro lado do disjuntor, só estava lá 120, ou a lâmpadazinha só acendeu 110. Esse tipo de troca só é possível pelo profissional eletricista, porque nessa condição não tem como desligar a energia e ele terá que fazer com o mais absoluto cuidado e com os EPI corretos para a sua segurança. Esse disjuntor da caixa de entrada pode ser trocado, eu já troquei várias vezes, só que tem que se tomar o máximo cuidado, tem que colocar os EPIs corretos. Então o profissional vai saber fazer isso com segurança, porque trocar esse disjuntor é perigoso, porque não tem como desligar a energia da rua, no caso se ela tiver perfeito, aí tiver entrando os seus 220, ok? Então, aqui foi uma explicação rápida, nesses pequenos passos para você descobrir se depois de uma tempestade ou depois da falta de energia na sua casa, quando retornou nas outras casas, você ficou sem energia. Aí você vai, antes de qualquer coisa, faça esse teste, porque de repente pode ser até o disjuntor que desligou e simplesmente você ligar e desligá-lo, você restaura a energia da sua casa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não esqueça, se você ainda não deu aquele joinha aí no nosso vídeo, por favor, dê esse joinha. Lá aqui embaixo eu tenho um link do meu canal, assine o link, entre lá, tem outros vídeos lá relacionados que você pode aproveitar. Compartilhe esse vídeo e muito obrigado e até o próximo vídeo.